Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encha o teu coração e a tua vida. Queridos, Jesus veio, como ele disse e diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ser humano é um ser espiritual. Claro, habita num corpo físico que precisa de coisas materiais, não é? Mas a verdadeira pessoa é o espírito, que é o que a Bíblia chama de coração. Tem uma epístola na Bíblia de um apóstolo chamado Tiago. Não é aquele Tiago que andou ao lado de Jesus, o irmão de João. Aquele foi decapitado, né? Aquele foi morto quando da perseguição implacável de Herodes. Mas o Tiago da epístola, ele diz o seguinte: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim como o corpo sem o espírito está morto. Ele disse, a fé sem as obras é morta. Mas o que é fé? Porque a coisa mais comum é você encontrar pessoas, né, dizendo que tem toda a fé do mundo, que são cheias de fé, que tem uma fé extraordinária, uma fé grande. Nós estamos contemplando o apóstolo Paulo, que antes era Saulo de Tarso, um perseguidor do cristianismo, perseguidor implacável. Por que ele perseguia os cristãos com tanta convicção de que estava certíssimo? Porque ele não tinha tido encontro com Jesus. Não havia aberto o seu coração. Normalmente, a pessoa que não conhece a Jesus, mas pensa que o conhece, fala sem conhecimento de causa, porque só o Espírito Santo é quem nos revela a pessoa de Jesus, ou seja, nos abre o entendimento. E aí, aí os olhos espirituais são abertos, e aí se passa a contemplar literalmente com os olhos da fé. Não era o caso de Saulo, foi o caso de Paulo. Nós vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus, como sempre iniciamos o nosso programa com ações de graças. Depois, então, vamos ouvir a palavra de Deus. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, entramos em Tua presença, Senhor, em oração, porque diante dos Teus olhos, tudo, Senhor, é transparente. O Senhor conhece o mais profundo de cada coração. Mas sabemos pela palavra do Senhor que o Senhor não arromba os corações. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, diz o Senhor, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ah, Pai querido, Santo Espírito de Deus, Senhor, reconhecendo tua presença, as tuas obras, a tua criação, Senhor, temos que agradecer em tudo. Desde o ar que respiramos, o dom da vida. Senhor, o Senhor que veio ao mundo, pagou o preço, Senhor, como ser humano, entregando-se ao Calvário para derramar o sangue até a última gota, pagando o preço dos pecados de quem abre o coração e te recebe. Senhor, nosso Deus, Pai, é com alegria que chegamos a Ti para agradecer. E se alguém está iniciando essa caminhada e ainda, Senhor, dentro das lutas, das dores, da agonia, vem com o Teu poder. O Senhor é quem abre portas. O Senhor tem o poder para curar os enfermos, libertar os oprimidos. Pai, nós cremos em tudo que está escrito e agradecemos por Tua presença. Agradecemos, Senhor, pelo dia e pela noite, pelos Teus cuidados, pela Tua mão forte e poderosa. Agradecemos em nome de Jesus.
Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Queridos, é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem: se Deus existisse, não haveria tanto sofrimento, não haveria sofrimento sobre a terra. Se Deus existisse, pessoas não nasceriam assim, então. Se Deus existisse, queridos, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto não se parar e ouvir a palavra de Deus, não é ouvir A, B, C ou Deus, seja lá quem for. Agora, se essa pessoa, ela fala o que está nas Escrituras Sagradas e que tudo se torna muito claro quando um coração se abre, aí, queridos, contestar o quê? Jesus diz: ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então vamos compreender. Mas Jesus, ele dá ensinamentos, queridos. Ele deixa o ser humano, Deus permite, ele deu, na verdade, a liberdade de escolha ao ser humano. Mas quando se para ouvir, a coisa muda completamente nos conceitos. O apóstolo Paulo, então, que foi Saulo, nós temos falado sobre ele porque a sua história, ela é a história de muita gente que não suporta o cristianismo, que detesta os evangélicos, que não aguenta a Bíblia Sagrada, que fala: meu Deus, esse povo acredita num livro velho, esse povo acredita na Bíblia. Queridos, mas é isso. O Senhor Deus reuniu nas Escrituras Sagradas, o apóstolo Pedro diz que toda a Escritura Sagrada é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Agora, é necessário ser como criança para receber isso e aceitar. A questão é quando os conceitos humanos, se sobrepõem ao conhecimento de Deus ou à simplicidade para conhecê-lo. Em certa ocasião, o Senhor Jesus pegou uma criança no meio da multidão e pôs bem assim diante dele, diante de todos os que estavam ali, uma multidão. E ele usou a criança como figura de simplicidade para dizer que se as pessoas não recebessem aquele povo, ou seja lá quem for nós, nos nossos dias, se não recebesse, eu vou ler para você aqui, quer ver? Está em Mateus capítulo 18, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18. Ele diz aqui, então diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fordes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Está vendo? Porque aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Olha, já começa pela palavra humilde o verdadeiro sentido dela, porque muita gente confunde humildade com miséria. Às vezes a pessoa encontra uma pessoa muito pobrezinha, até na miséria, e diz: eu conheci uma pessoa, mas ela é tão humilde. E usa a miséria como figura de humildade. Não tem nada a ver, queridos. Agora vamos aqui à palavra de Deus. Miséria era a maldição da lei. Maldição. Então miséria é maldição. Mas o que é uma pessoa humilde? É uma pessoa de coração simples, cujo coração é desprovido de orgulho. Então podemos exemplificar uma pessoa que está sempre disposta, tá, a ouvir, a aprender sobre tudo de Deus.
Agora, a pessoa que põe os seus conceitos acima da palavra de Deus, sem ter tido esse encontro, o Saulo, o erro de Saulo foi esse. Ele seguia o judaísmo à risca. Ele seguia o judaísmo ponto por ponto da lei. Era tão zeloso do judaísmo, da lei de Moisés, que ele não compreendeu que Jesus Cristo era exatamente aquele a quem Deus havia enviado, foi o que Deus enviou, porque havia prometido isso aos judeus. Então, quando a pessoa para compreender com o coração aberto, e quando não está com o coração aberto, uma outra realidade, não é? Quando pessoas se chocam, não é? E contendem, e normalmente havendo contenda, porque como base ou por base, cada um se acha certo. Mas quando o Espírito de Deus entra na história, aquele que está errado consegue enxergar. Então vamos a essa realidade. Então, nunca confundir, não é? Humildade com miséria. Tem nada a ver. Então, um coração humilde é um coração simples, desprovido do orgulho. E Jesus usou a criança porque a criança acredita. Você faz uma promessa para ela, daqui a pouco ela está te cobrando aquilo que você falou. Então ela é simples para aceitar o que falam com ela. Tanto que a criança é vulnerável. Então, queridos, vamos entender, vamos ao bom sentido, tá? Jesus está dizendo, quer conhecer a Deus? Então tenha um coração simples. Aí vamos onde? Na palavra. Agora, esses questionamentos, porque a Bíblia foi escrita por homens, porque a Bíblia é um livro antigo, porque os homens são pecadores. Sim, queridos. Mas o nosso alvo não são os homens, é Jesus. Mas que Deus usou pessoas para escreverem a sua vontade, a sua história, a realidade para quem crê. E isso é indiscutível. O Apocalipse, logo no início do livro do Apocalipse, que é o livro das revelações dos últimos tempos, o Senhor Jesus, né, um livro escatológico, o Senhor Jesus diz que bem-aventurados são os que leem e os que ouvem estas palavras. Tanto que a palavra de Deus, quando entra num coração, ela produz paz. Há não muito tempo, eu ouvi o testemunho de uma criança, de uma pré-adolescente, que chegou à igreja tendo crises epiléticas desde bebezinha, desde pequenina. E ouvindo na escola bíblica infantil, acompanhando, crendo em Jesus Cristo, Filho de Deus, ela entendeu uma palavra falada por Jesus. Um versículo, um contexto. E aí, ela começou a falar com Deus e todo dia ela lia aquela palavra. Todo dia. Todo santo dia ela lia aquela palavra. E o que aconteceu? As crises foram acabando, porque mesmo tomando a medicação adequada, sendo acompanhada rigidamente pelos médicos, pela pediatria, por especialista, ela estava ali sempre em crise. E quando ela colocou a palavra de Deus no seu coração, veja bem, o coraçãozinho dela foi iluminado naquele conhecimento. E ela se firmou. E ela disse para os pais, eu creio. Você quer saber qual foi a palavra? Eu vou passar para você. Eu ouvi isso diante de toda a igreja. Essa pequenina
cerca de 11 anos. 10, 11 aninhos. Posso precisar no momento. No Evangelho de João, eu vou mostrar para vocês. Estamos falando de uma criança. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 27. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Aí tem gente que se comunica com a gente e critica. Não é 14, é 14. Não, queridos, cada um fala como quer. Olha, para criticar o ser humano, críticas não são críticas construtivas, são marretadas. Para criticar, o ser humano está sozinho. Foi por isso que Jesus pegou uma criança para usar como exemplo de simplicidade. Jesus pegou uma criança para usar como exemplo de simplicidade. Então, foi no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 27, que Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Olha só, não é uma paz qualquer. Ele diz que é a dele. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Olha só, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, Jesus está dizendo, a paz que eu dou, é a minha. Ele está dizendo, que paz é essa? Ele trouxe do céu, queridos. É sobrenatural. Independe de circunstâncias. Quando é que o ser humano sente paz e se sente seguro? Quando ele está num lugar de aparente segurança. Quando ele está literalmente, em ambiente que aparentemente lhe proporciona segurança. Mas quem disse que é isso? Vamos lá. O sujeito sai do centro urbano e vai para a roça, porque diz lá é mais tranquilo, vou viver mais. Aparentemente. Mas um exemplo. É mordido por um animal venenoso. Um rastejante venenoso. Não houve tempo de socorro. Tá bom, adiantou? Estou só te dando um exemplo, porque a bênção ou a maldição acompanha em qualquer lugar. É o que Jesus fala. Tá bom. Teve o medo da bala perdida, morreu de câncer. E aí? Então vamos entender. Então Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz que ele trouxe do céu, porque ele é a paz. Não vos lá dou como o mundo a dá. Aí a seguir, sabe o que ele diz? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está dizendo, não agite o seu coração e não o deixe agitado, por circunstâncias, sejam quais forem. E não se atemorize, não tenha medo. Como viver desse jeito? Então, vamos aprender de Jesus. Vamos andar juntinho com Ele. Ele não está preso na cruz. Ele já ressuscitou. Amém? Vamos à segunda parte. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Irajá, Avenida Monsenhor Félix, 1120. Graça sobre Graça. Muito bem, e agora nós chegamos ao grande momento da oração. O que é a oração? Bom, primeiramente, Jesus é o acesso ao Pai, né? Ele diz, eu sou o caminho. E ele ainda diz, e a verdade. E ele diz, e a vida. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Talvez você diga, mas tanta gente vive sem Jesus. Bem, vida terrena? Pode. Até que esbarre no desconhecido.
Jesus também diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, ele diz, não andará em trevas. O negócio é seguir a Jesus. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Seguir a Jesus. Ore comigo. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Momento da oração. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento de oração, na consciência de que só chegamos a Ti, ó Pai, por Jesus Cristo que nos abriu o acesso, tendo se oferecido lá no Calvário. Senhor, chegamos a Ti, Pai. E neste momento unimos a nossa fé, e eu uno, Senhor, a fé com quem está, primeiramente com quem está passando por grandes lutas, dores. Quem caiu, Senhor, num fracasso, que precisa ser erguido, reerguido pelo Senhor, pelo Teu poder. Senhor nosso Deus, Pai, cremos em Tua presença, como está escrito, Senhor. Sim, o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. O Senhor estende a mão onde nós não alcançamos. O Senhor opera naquilo que não podemos. Então vem agora, Senhor, dar forças a esse coração cansado. Senhor, vem, pois o Senhor, Pai, renova as forças. Levanta quem está caído. Move, Pai, o Teu Santo Espírito. Senhor, alguém que até o dia de hoje não havia tomado uma decisão na sua vida de iniciar, Senhor, uma nova história. Sabemos, Pai, que sem o Senhor, sem a presença do Teu Santo Espírito, as forças humanas, Senhor, se acabam dentro de um percurso e muitas vezes muito curto. Alguém diz, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo e não consegue. Mas quando o Senhor toma pela mão, o Senhor é quem conduz. O Senhor endireita os caminhos tortos, despedaça ferrolhos espirituais malignos, arrancando, Senhor, todo o mal, ajudando, Senhor, fortalecendo, curando, lavando essa alma. Senhor, toma nas Tuas mãos a cada um. O Senhor diz, o Senhor é quem diz, o Senhor é quem diz, eu irei adiante de Ti. O Senhor vai e prepara um caminho. Pai, que a Tua luz seja manifesta, que esse coração seja fortalecido, que essa vida, Senhor, tome, esse meu amigo, essa amiga, Senhor, tome essa posição hoje. Sim, Jesus, junto com o Senhor. Sim, o Senhor, o príncipe da paz. Como o Senhor disse e diz, eu vos deixo a minha paz. A minha paz vos dou. Senhor, ilumina essa vida, conduza aos pastos verdejantes e toma pela Tua mão em cada caminho que precise percorrer. O Senhor é Deus, livrando o Senhor do mal. Pai, em o nome de Jesus, Senhor Deus, nós cremos na libertação. Nós cremos na Tua luz que se manifesta, que dissipa as trevas. Nós cremos que o Senhor está levantando a cada um, iluminando e conduzindo. Nosso Deus, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa Graça sobre Graça, que vai ao ar de segunda a sexta aqui pela Rádio Metropolitana do Rio. O meu abraço, muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.